Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E continuando a série de resenhas de livros que eu li antes de ter o canal, mas que foram leituras muito boas, eu trago aqui o livro Colecionador. Esse livro, parece que ele já tinha sido lançado no Brasil muito tempo atrás, depois ele esgotou, a Dark Side comprou os direitos e lançou nessa edição também, muito bonita, aquela coisa. E esse livro é bem interessante pelo seguinte: esse livro vai contar a história de um cara que sequestrou uma garota. Isso não é um spoiler, isso é a premissa do livro. Ele é dividido em 3 partes. A primeira e a última são narradas do ponto de vista do sequestrador e a segunda é narrada como um diário da garota que foi sequestrada. É um livro bom, apesar de tratar de um tema muito perturbador e por vezes ser uma leitura muito desconfortável, porque a gente está acompanhando, né, esse sequestro, esse cárcere, que é horroroso. Não tem nada de bom na situação que tá acontecendo, não tem nada de bom no que tá passando aqui, não tem romance, não tem nada. É simplesmente pura crueldade e... Por que esse livro é bom, então? Porque ele foi bem escrito, o autor não romantizou nada, o autor não tratou nada como se fosse bonito, como se fosse justificável, como se fosse normal. Ele meio que fez um retrato de algo que acontece com várias pessoas por aí. Eu achei que foi uma leitura interessante da natureza humana. Por que eu tô falando isso? O sequestrador, ele é detestável. A maneira como ele já chegou no início do livro descrevendo as mulheres me deixou extremamente desconfortável. Eu não gostei dele de cara. E o autor não escreveu esse personagem pra gente gostar dele de maneira alguma, sabe? O cara não é um herói, o cara é um criminoso completamente doente mental, sabe? O cara é um criminoso e o autor tá mostrando isso. Não tem eufemismo aqui. Mas por que esse livro é interessante se tratando de uma coisa tão desconfortável assim? Não sei se você também é assim, mas às vezes eu ficava tentando entender a mente dos criminosos, sabe? Tentando entender por que eles fazem o que eles fazem, o que se passa na cabeça deles, como que eles enxergam as outras pessoas, como eles pensam quando eles estão cometendo os crimes. A gente costuma às vezes ter uma certa fascinação, não que a gente ache bonito, não que a gente queira fazer, mas a gente quer compreender. Às vezes a gente não entende por que uma pessoa sequestraria outra pessoa, por que uma pessoa mataria, ou qualquer outra coisa ruim assim. Eu mesma, por vezes, eu assisto vídeos de true crime pra entender um pouco sobre crimes que aconteceram. E eu sou uma pessoa que às vezes quando vê insetos, animais morrendo, eu choro. Eu não tenho coragem de fazer nada de ruim pra uma pessoa, mas mesmo assim eu fico muito curiosa pra tentar entender essas coisas. E esse livro é isso, a gente tá lá na mente do sequestrador. E aí uma coisa que eu achei curiosa, assim, que enquanto eu lia, a gente vai conhecendo um pouco ele, né? E eu ficava tentando entender, e eu ficava tentando encontrar coisas na história dele, na personalidade dele, que explicassem por que ele faz o que ele faz. Não como se isso fosse justificar o que ele fez, de transformar o crime em algo aceitável. Continua sendo inaceitável, mas a gente, pelo menos eu, ficava buscando uma justificativa, porque às vezes a gente tem dificuldade em aceitar que uma pessoa simplesmente não tem empatia, que é uma pessoa completamente cruel, que a pessoa não tem motivo pra fazer o que ela faz, que ela é maldosa, assim, porque ela é maldosa, que ela tem essa desconexão com o restante da sociedade e não precisa ter um motivo, sabe, superior. Tipo, é uma coisa que eu sei, mas é difícil processar completamente porque eu não sou assim, né? Então eu ficava tentando encontrar uma explicação pro comportamento dele com base no que eu aprendia sobre ele, ao mesmo tempo sabendo que não importasse o quanto ele tivesse sofrido algum trauma, caso esse fosse o caso, que não importasse o tamanho do trauma, o tamanho do sofrimento, que isso não era justificativa também pra continuar fazendo coisas ruins. Mas eu ficava tentando buscar algo que mostrasse que ele não nasceu ruim, sabe? Não sei se dá pra entender. E assim, por vezes, ele ficava tentando justificar o que ele fez, sabe? É tipo, ele sabe que ela é prisioneira dele, ele sabe que as técnicas que ele tá usando são técnicas de prisão, mas ele se recusa a tratá-la dessa maneira. Ele se refere a ela como sua hóspede, sabe? Tentando tornar as coisas menos graves, mas não adianta, sabe? Ele por vezes falava coisas do tipo: eu poderia ter feito coisas piores com ela se eu quisesse, eu não fiz, olha como eu sou legal. Eu fiz isso, que é ruim, mas olha o tanto de coisas ruins que eu não fiz. Tentando tornar menos grave
ou justificável o que ele fez, assim. Então foi muito desconfortável, mas ao mesmo tempo interessante acompanhar, né, esse personagem. Não é um protagonista que você vai se encantar por ele. Você vai ter nojo dele, você vai ter raiva dele. Mas eu queria entender o que ele tava fazendo. Eu queria também entender o que ia acontecer com essa menina. Eu tava torcendo, né, pra ela ser salva, então eu tava lendo, assim, também, incomodada com o que ele tava fazendo, querendo que acabasse logo e nessa tensão. O autor, eu acho que soube construir muito bem isso. E aí, em certo momento, né, a primeira parte acaba, então a narração do sequestrador para e a gente vai pro diário da Miranda, que foi a garota sequestrada, e a gente começa a também entender a visão de mundo dela, aprender um pouco mais sobre ela. E o interessante é que o autor não colocou ela como uma personagem também cativante, sabe? Ela não é aquela menina que você vai acompanhar, ela vai virar assim, nossa, adoro ela, queria ser amiga dela. Nossa, ela é o oposto dele, ela é a pureza, ela é a bondade, ela é o amor encarnado. Não, ela é meio chata, sabe? Tinha hora que eu ficava de saco cheio de ter que ler o que ela tava falando, porque falava algumas coisas da própria vida, assim, a visão de mundo dela, eu não concordava com tudo. Então é interessante porque não é uma vítima simpática, mas ela não deixa de ser vítima, ela não deixa de estar numa situação ruim, e eu não deixava de torcer pra ela se libertar. Porque também não importa o quão desagradável alguém possa ser, isso não justifica essa pessoa ser vítima de um crime, sabe? Eu achei interessante a maneira como o autor decidiu construir esses personagens, de forma que criou esses conflitos na minha mente, sabe? Eu tentando entender, buscar uma explicação pra que o criminoso não tivesse sido uma pessoa ruim desde o berço. E de repente essa vítima que não é tão agradável assim, mas que o fato dela ser desagradável por vezes também não justifica, de maneira alguma nunca irá justificar ela ser vítima de um crime. Porque a Miranda, ela é muito inteligente, sabe? E a gente vai percebendo isso. Mas aí, por vezes, essa inteligência dela também soma com um pouco de arrogância. O que é incômodo, porque você tá querendo ter empatia por ela, você tá querendo se importar com ela, você tá querendo que ela seja salva. E aí você fica com raiva dela, sabe? É como se numa situação hipotética, assim, você é o super-herói, você tá indo salvar uma pessoa do vilão. E aí essa pessoa é chata pra caramba, você tem que tolerar a chatice dela enquanto salva ela. É tipo, mas é claro, sabe? Não tem discussão. Pra mim não tem discussão. Pessoa sendo chata ou legal, ela não merece ser vítima de nada. Mas eu achei interessante que ela não é essa menininha boazinha, porque seria muito mais fácil a gente sofrer pelo que ela tá passando se ela fosse uma garotinha inocente, agradável. E a Miranda não, sabe? Ela tem uma personalidade forte, ela é inteligente, ela é orgulhosa. E isso nem sempre vem como uma coisa boa pra gente quando a gente tá acompanhando tudo que tá se passando na cabeça dela, as lembranças dela do passado, como ela vai falando sobre a visão de mundo dela, etc. E aí também encerra a parte dela e vai novamente pra parte do sequestrador. Então são cliffhangers, né? Nesse momento que ele tá numa parte e ele pula pro ponto de vista do outro personagem, a gente fica querendo entender. E foi boa parte do livro naquela tensão do que ia acontecer. Eu não vou falar o final, porque é o ápice do livro. Eu não vou nem falar minha opinião sobre o final do livro nesse momento aqui, porque eu não quero entregar nada, além do que eu já entreguei. Mas uma coisa é que, tipo, que esse livro é uma prova de que o livro pode ser bom mesmo tratando de um assunto extremamente desagradável, sabe? Claro que alguns temas são problemáticos e a gente tem que evitar ao máximo tratá-los, se não for saber tratar da maneira correta, mas eu acho que esse livro fez isso. Ele não romantizou nada, ele não justificou nada, ele simplesmente retratou de maneira, tipo, nua e crua uma situação completamente desagradável e problemática e causou desconforto no leitor, sabe? Ele não fez isso pra gente ter empatia pelo criminoso, ele não fez isso pra gente normalizar a situação. Foi um retrato de algo que acontece no mundo. Pelo menos em mim, gerou todas as sensações de repulsa que eu tenho quando eu fico sabendo sobre casos disso pela mídia e etc. E tipo, falar que um livro desses é bom não é crime, né? O tópico tratado é um tópico desagradável. As pessoas que fazem isso na vida real são pessoas ruins, criminosos. Mas esse livro é bom. É engraçado, né? Mas se você é uma pessoa que acha que pode ser muito atingido por isso, talvez essa história seja gatilho por algo que você passou, algo que você conhece, passou. Então talvez seja melhor deixar de lado, assim. Eu acho que
Não precisa ter tanto estômago forte pra ler esse livro, porque eu não sou uma pessoa de estômago forte. Mas tem um nível aí que eu acho que pra algumas pessoas esse livro pode gerar um desconforto excessivo ao ponto de tornar a leitura algo ruim. Então é isso. Eu vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e eu vejo vocês na próxima. Tchau!